Boa noite, pessoal. Então, hoje a gente vai para nossa oitava aula de estatística, restando apenas duas para finalizar o módulo. Então, vamos iniciar com a resolução dos exercícios da última aula. Assim a gente já faz uma revisão e consegue prosseguir. Então, o exercício número 1 diz o seguinte: o controle de qualidade de uma indústria selecionou 48 caixas na linha de produção e anotou em cada caixa o número de peças defeituosas, obtendo os seguintes dados. Então está aqui o nosso rol. Construa a tabela de frequência sem intervalo de classe. Então nós temos o XI, 0, 1, 2, 3 ou 4, que é o número de peças defeituosas. Aí o que a gente faz? Vamos ver quantas vezes o 0 se repete no meu rol. Deu 28 vezes, o número 1, 12, o 2, 5, o número 3 peças defeituosas repetiu 2 vezes e o 4, 1. Frequência acumulada, para ver se fecha o total, 48, fechou. Frequência relativa, que é a porcentagem, Aqui o meu fechou 99,99%. A média, 0,67. xi menos a média, a soma aqui embaixo, e xi menos a média elevado ao quadrado, a soma aqui embaixo. Aí o que a gente tinha que fazer? Calcular a moda e a mediana. Bom, a moda é o que mais aparece, Então você olha aqui tem a maior frequência absoluta, seria o 0. E a mediana é o termo do meio. Então, como eu tenho 48 peças, eu tiro 2, sobram 46. Então, eu tenho 23 peças à minha esquerda e 23 peças à minha direita. As peças de ordem 24ª e 25ª, eu vou somar e dividir por 2, formando a minha mediana. Então, eu tenho que achar onde que está a peça de número 25 e número 26 aqui. Como o 0 está se repetindo 28 vezes, a 24ª e 25ª repetição vai estar aqui na primeira classe, na primeira linha aqui. Então, vai ser 0 também. Então, nesse caso, coincide. Moda e mediana são zeros. Aí, eu preciso calcular a variância e o desvio padrão. Então, para o cálculo da variância, é o somatório do xi menos a média elevada ao quadrado, que já está aqui na nossa tabela, dividido por n menos 1 elementos. No meu rol tem 48 elementos, então o n é 48. Então, ficou 18,91 dividido por 48 menos 1. 18,91 dividido por 47, então. Resolvendo essa divisão, encontrei como variância 0,40. Encontrada a variância, a gente consegue calcular o desvio padrão. Para fazer o cálculo do desvio padrão, basta você tirar a raiz da variância. Então, a raiz do valor encontrado aqui, 0,4. Então, o desvio padrão vai ser a raiz de 0,4, que dá 0,63. Então, um desvio padrão bem pequeno aí. O exercício número 2 eu deixei. Vamos para o 3, que era aquele exercício dos 100 salários. Então, nós temos um rol aqui com os 100 salários de uma empresa. E esse exercício aqui é para a gente estar fazendo com intervalo de classe. Então, primeira coisa que eu vou fazer, vou calcular a minha amplitude. Então, eu olho aqui na tabela, essa tabela está em ordem crescente, então fica fácil. Pego o maior e o menor valor, o 190 e o 51. E aí, para calcular a amplitude, eu diminuo. 190 menos 51 dá amplitude 39. Aí eu preciso encontrar o K, que é quantas classes eu vou fazer. K é a raiz de N, onde N é o número de elementos total do meu rol aqui. Então, K é igual a raiz de 100, K é 10. Vai dar 10 classes. E para finalizar, eu preciso calcular a amplitude de cada classe. Então, a amplitude de cada classe é a amplitude total dividido pelo número de classes. A amplitude total é 39 e o número de classes é 10. 39 dividido por 10 dá 3,9. Aí eu vou fazer o arredondamento aqui, Como está bem próximo de 4. Então, cada intervalo de classe da minha tabela vai ser 4. Então, a minha tabela ficou assim, Primeira, segunda, terceira até a 10ª classe.
né? Começa do menor, 151, e vai até o 155. Intervalo com 4 aqui, né? Sempre com 4. Para achar o xi, como é intervalo, soma e divide por 2. Aí montei as frequências, fechou aqui 100. Frequência relativa em porcentagem, fica fácil, porque se o meu rol tem 100, cada elemento vale 1%. A média, xi menos a média elevado ao quadrado, e as somas aqui embaixo. Aí eu vou para o cálculo da variância, né? Xi menos a média elevado ao quadrado, então 1327,41 dividido por n menos 1, que dá 99. Então a minha variância dá 13,41. E para calcular o desvio padrão, eu tiro a raiz desse número, que dá 3,66. Né? Então, revisando, fórmula para o cálculo da variância é essa aqui. Né? Fórmula para o cálculo do desvio padrão é a raiz da variância, e a média a gente não utiliza muito a fórmula, mas existe uma formulazinha para a média também. O que a gente vai aprender hoje? Então, na aula passada a gente viu o seguinte, que para eu calcular a moda, por exemplo, olhando nessa tabela aqui, quem que seria a moda? É a com maior repetição. Como eu estou trabalhando com intervalo, a minha moda seria esse xi aqui, né? 169. E a mediana, a mesma coisa. Né? Se eu tenho 100, então eu tiro 2, sobra 98, 49 para cada lado. Então o elemento 50º e 51º, eu somo e divido por 2, formando a minha média. Então eu venho aqui, a minha mediana, 3 mais 2, 5. 5 mais 7, 12. Com 11, 23. Aqui estaria o elemento 49, 50. Então eu somaria e dividiria por 2 o 169. Mas eu falei para vocês já que existe uma fórmula específica para esse cálculo. Então hoje a gente vai estar aprendendo a fórmula da moda para dados agrupados e a fórmula da mediana para dados agrupados. Então, com o intervalo de classe, a classe que apresenta a maior frequência é denominada classe modal. Né? Nesta, o valor dominante, que está compreendido entre os limites da classe modal, o cálculo da moda consiste em tornar o ponto médio da classe modal, ou seja, a moda bruta. Então, por exemplo, nessa tabelinha aqui, quem que seria a moda? Eu venho aqui, é o número que mais se repete, meu FI. Então a gente vai chamar de moda bruta quando eu somo e divido por 2 os dois limites aqui, o inferior e o superior. Esse 158 tinha que estar aqui do ladinho, mas ele mudou de lugar. Bom, então tá aqui, né? Seria isso que a gente fez, né? 152 mais 158 dividido por 2, a moda seria 155. Porém, existe uma fórmula para isso, tá? A gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Então, a moda vai ser o limite inferior mais a frequência da classe modal menos a frequência anterior, dividido pela frequência da classe modal menos a frequência anterior, mais a frequência da classe modal menos a frequência posterior, vezes o valor da amplitude de classe. Tá? Então dá um pause na aula aí agora e vamos fazer a nomenclatura bem certinho para não confundir depois. Então olha só. Primeira letra aqui, Linf, né? Limite da classe inferior. Aqui, frequência da classe anterior. Frequência da classe posterior, frequência da classe modal e amplitude da classe. Então, a partir de agora, para a gente fazer o cálculo da moda, a gente sempre vai estar utilizando essa fórmula aqui, tá? Alguns livros fazem o quê? Pega essa parte de cima aqui, ó, frequência da classe modal menos frequência anterior, e chama de D1.
E aqui, frequência da classe modal menos a frequência posterior chama de D2. Aí a fórmula muda um pouquinho, aí você pode calcular isso daqui separado. Ó. Tá? Primeiro calcula D1 e D2 e depois utiliza essa fórmula aqui. Limite inferior mais D1 sobre D1 mais D2 vezes a amplitude de classe. É a mesma fórmula, né? Só que esse cálculo aqui aí você faz separado. Então vamos aos exemplos. Nós temos aqui uma tabelinha com intervalos, né? E a gente vai calcular a moda, tá? Para calcular a moda, a primeira coisa eu preciso encontrar a classe modal. Tá? Onde é que está a classe modal? Qual é a linha de maior frequência? É a segunda linha aqui. Então essa é minha classe modal. Tá? Esse 58 é o meu limite inferior e o 62 é o limite superior. Então pegando a fórmula, ó, moda é igual limite inferior, vai ser o 58, mais frequência da classe modal, é o 11, menos frequência anterior, o número que está em cima do 11, 9. Aqui vai se repetir, mais frequência da classe modal, que a gente já sabe que é 11, menos frequência da classe posterior, o número que está depois do 11. Vezes a amplitude de classe, né? Então 58 menos 4, 54, amplitude de classe vai dar 4. Aí a gente substitui os dados. Então ficou assim, ó, moda igual 58 mais 11 menos 9, tá aqui embaixo repete 11 menos 9, mais 11 menos 8 vezes a amplitude 4. A partir daqui ficou fácil, porque agora é matemática básica, né? Você vai fazer essa subtração, essas três subtrações. Então 11 menos 9 dá 2, 11 menos 9 dá 2 e 11 menos 8 dá 3. Né? Aí, 2 ali, somando o denominador, 2 mais 3, 5. Então, eu tenho 58 mais 2 quintos vezes 4. Aqui, agora, usando a calculadora é opcional. Ou você faz 2 dividido por 5 vezes 4 e no final soma 58. Ou você faz 4 vezes 2, que dá 8, divide por 5 e no final soma 58, tá? O 58 a gente vai somar sempre no final. Então, qualquer ordem que você utilize para essas duas operações aqui vai dar o mesmo valor, 1,6. Aí, somando com 58, então eu tenho o valor da minha moda, 59,6. Beleza? Qualquer dúvida pode estar me mandando lá no particular. E vamos para o exemplo 2. Então, no exemplo 2, nós temos mais uma tabelinha aqui. Tá? Então, dá o pause, pega a fórmula, ó, tá aqui a fórmula, dá o pause na aula agora e tenta resolver esse exemplo já. Né, ó, limite inferior, primeiro tem que achar a classe modal. Né? Qual é a linha de maior frequência? É a segunda novamente. Então, o limite inferior é 68, frequência da classe modal é 15, frequência anterior é 9 e posterior é 10. Qual que é a amplitude de classe? 168 menos 163. O Hzinho aqui vai ser 5. Tá? Então, substitui os dados, tenta fazer o cálculo aí para ver se você consegue chegar na resposta. E depois continua a aula. Então, ficou assim. 168, que era o meu limite inferior da classe modal. 15 é a minha frequência da classe modal, então 15 menos 9, está aqui, sobre 15 menos 9 mais 15 menos a frequência posterior, 15 menos 10 vezes a amplitude 5. 15 menos 9 é 6 e 15 menos 10 é 5. 6 mais 5 dá 11, então eu tenho 168 mais 6 onzeavos vezes 5. Resolva essa divisão e multiplicação aqui primeiro e no final eu somo com 168. Então, 5 vezes 6 dá 30. Dividido por 11 dá 2,72. Mais 168, 170,72 seria a minha moda nesse caso. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte. Então, nós temos
3 exercícios para vocês resolverem para assimilar essa fórmula. Então, ó, de acordo com as tabelas abaixo, determine a moda em cada caso. Tá? Então, eu quero que vocês calculem a moda dessa tabelinha aqui, né, que é o mesmo exercício lá dos salários que a gente viu há pouco. E depois dessas duas aqui. Tá? Então, dá o pause na aula, tenta calcular essa moda da A, da B e da C. Finalizando essas três, né, se necessário, volta na aula, sempre coloca a fórmula na primeira linha para não estar confundindo. E aí depois dá sequência, que na sequência já vem as resoluções. Então vamos à resolução da primeira, né, da letra A. Então copiando apenas a tabela da letra A, ela está aqui. Primeiro eu já tenho que identificar qual é a minha classe modal, né? Então, qual é o maior FI? Ele vai acontecer aqui na quinta classe, ó. Frequência 29 é a maior, né? Então, lembram que antes, né, olhando aqui, como eu já tinha encontrado aqui a frequência da classe modal, a minha moda seria 169. Vamos ver se coincide, né? Pegando a fórmula, então, vamos começar a substituir os dados. Limite inferior da classe modal é o 167. Mais frequência da classe modal, 29, menos a frequência anterior. Então, 29 menos 11. Está aqui. Sobre 29 menos 11 mais limite da classe, frequência da classe modal menos o limite posterior, que seria o limite da sexta classe, 13. 29 menos 13, está aqui, vezes a amplitude de classe. Né? Em qualquer intervalo aqui, ó, a amplitude vai ser a mesma. Então, 171 menos 167, 4. Mais uma linha. 29 menos 11 dá 18. E 29 menos 13 dá 16. Então, a minha moda vai ser igual a 167 mais 18 sobre 18 mais 16 vezes a amplitude de classe. Já somo esse denominador aqui, né? Faço essas continhas e no final somo com o 167, tá? Totalizando, ó, 169,11. Então, veja que se você fizer o cálculo da moda, né, da moda bruta, somando os dois limites inferior e superior da classe, do intervalo aqui, vai dar um valor bem próximo do que é utilizado pela fórmula. Mas o mais correto é utilizar a fórmula para o cálculo da moda. No segundo exemplo, nós temos uma tabela de frequência de manutenção de motores. Né? Então, aqui temos a classe, os intervalos e o FI. Pegamos a fórmula novamente e identificamos aqui aonde que está a classe modal. Né? O número que mais se repete aqui, no caso, seria o 12. Então, essa aqui, ó, a quarta classe, é minha classe modal. Então, substituindo, limite inferior 12, mais frequência menos frequência anterior, 12 menos 10, sobre 12 menos 10, mais frequência menos frequência posterior, 12 menos 4, vezes amplitude, que nesse caso é 4 também, né? Ó, 4 menos 0 é 4, 8 menos 4 é 4. 12 menos 10 é 2, né? E aqui 12 menos 4 é 8. Então ficou moda igual 12 mais 2 sobre 2 mais 8 vezes 4. Né? Resolvo essa partezinha aqui primeiro e no final somo com o 12, encontrando uma moda de 12,8. E o terceiro exercício, mesma coisa, identificamos aqui a classe modal pelo FI, né? Frequência absoluta. Então, nesse caso, minha classe modal aqui é a terceira classe, 13. Aí, só fazendo uma observação,
digamos que a minha classe modal fosse a primeira classe, né? Quando eu fosse fazer frequência menos frequência anterior, olha só, frequência 4 menos frequência anterior, em cima do 4 não tem nada. Tá? Então, quando isso acontece, ela vai ser 0. Então, ficaria 4 menos 0. O mesmo ocorre se for na última classe. Se a última classe for a classe modal, nesse caso eu faria 1 menos 3, que é frequência menos frequência anterior. E quando eu fosse fazer a frequência menos a frequência posterior, quando não tem nenhuma frequência aqui embaixo, aí vai ser 0. Então, ficaria 1 menos 0, tá? Então, vamos à substituição dos valores. Limite da classe inferior, 16. Frequência da classe modal, 13 menos frequência anterior, 5. Sobre 13 menos 5, mais frequência menos frequência posterior, 13 menos 9. Vezes a amplitude da classe, 6 menos 11, 5. 16 menos 11, 5. 21 menos 6, 5. Então, amplitude 5. 13 menos 5 é 8 e 13 menos 9 é 4. Né? Fazendo a matemática básica aqui, essas operações, para depois somar o 16, a gente vai encontrar 19,33. Tá? Então, isso para encontrar a moda. Então, sempre para encontrar a moda, a partir de agora, a gente vai utilizar essa formulazinha aqui. Então, acrescentem essa fórmula no formulário de vocês lá. Tá? Para a mediana, a gente vai usar também uma fórmula para o cálculo, não vai fazer mais pela tabela. Então, aqui está a formulazinha do cálculo da mediana. Limite inferior da classe mediana, mais n mais 1 sobre 2, menos frequência acumulada anterior, sobre a frequência modal, vezes a amplitude. Tá? Então, anota essa fórmula aqui. Vamos tirar a nomenclatura dela. Então, ó, limite inferior da classe mediana, a gente já sabe o que é. Frequência acumulada da classe imediatamente anterior à classe mediana. Isso aqui é importante, pessoal. A gente já vai ver no exercício, ó. Não pode esquecer de tirar esse dado. Frequência acumulada da classe imediatamente anterior à classe da mediana. Frequência absoluta da mediana e amplitude de classe, que a gente já conhece. Vamos aos exemplos, então. Mesma tabelinha do exercício da moda. Então, nós temos os intervalos e a frequência absoluta. E eu preciso utilizar essa fórmula e calcular a mediana. Então, olha só. Limite inferior da classe mediana. Então, primeiro eu tenho que ver aonde que está localizado a mediana aqui. Então, a gente vai utilizar aquele mesmo princípio, né, da definição de mediana. Então, eu tenho quantos dados aqui no total? 11 mais 9, 20. 28 mais 5, 33 dados. Então, eu tenho um número ímpar de dados. Existe o meio. Eu tiro um dado, sobra um 32. 16 à minha esquerda, 16 à minha direita. Então, a minha mediana vai ser o 17º elemento. Tá? E aí eu vou ter que encontrar onde é que está o 17 aqui. Então, ó, 9 mais 11 já dá 20. Então, ele está aqui na segunda classe. A minha mediana está aqui. Então, essa classe, a segunda classe, é a minha classe mediana. Vamos ao cálculo agora. Ó. Limite inferior da classe mediana. Quem que é o limite inferior da classe mediana? É o 58. Mais n mais 1. N é o número total de elementos do meu rol. Então, é só somar o FI aqui, dá 33. Mais 1 sobre 2, menos. Agora que vem o seguinte, ó. Frequência acumulada da classe anterior. Então, eu tenho que somar todas as frequências que estão em cima da minha classe modal, da minha classe mediana. Como aqui só tem o 9, vou colocar o 9 lá. Sobre
frequência da classe mediana. Frequência da classe mediana é o 11, vezes amplitude de classe, que é o 4. Aí eu já vou somar aqui dentro do parênteses, dividir por 2, né? Faço esse cálculo. Fazendo todo o cálculo aqui dentro do parênteses, depois eu multiplico por 4 e no final somo com 58. Então, ó, 33 mais 1, 34, dividido por 2 dá 17, menos 9 sobre 11. 58 mais 17 menos 9 dá 8, sobre 11 vezes 4. Agora eu faço essa multiplicação. Então fica 58 mais, fazendo 4 vezes 8 e dividindo a resposta por 11, dá 2,90. 58 mais 2,90 dá 60,9. Esse 60,9, então, é a minha mediana. Qualquer dúvida, me pergunta. Segundo exemplo. Dada a tabela abaixo, determine a mediana. Então, nós temos a tabelinha. Vamos pegar a nossa fórmula da mediana, né? Vamos identificar os elementos da fórmula e, na sequência, fazer o cálculo. Então, vamos lá. Ó. Limite inferior da classe mediana. Primeiro passo, encontra onde é que está a classe mediana. Quantos elementos eu tenho no total? Né? Então, ó, 9 mais 15, 24. Com 10, 34. 38. 39. 42, 50. Então, o total de elementos que eu tenho aqui no meu rol são 50. Então, eu tenho um número par de elementos nesse caso. Então, eu vou ter que tirar 2. Ficam 48. 24 à minha esquerda e 24 à minha direita. Então, novamente, os elementos que eu preciso, né? Se eu tenho 24 à minha esquerda, são os elementos de número 25 e 26. Né? O 25º e 26º elemento. Então, vamos encontrar na tabela onde é que estão os elementos 25 e 26. 9 mais 15 dá 24. Mais 10, 34. Então, aqui não estava, aqui já passou. Então, essa terceira classe é a minha classe mediana. Tá? Essa é a minha classe mediana. Com base nessa classe, eu vou encontrar a mediana. Então, ó, limite inferior é o 173. O N é 50. Aí aqui, ó, frequência acumulada anterior. Então, acima do 10 tem quem? O 15 e o 9, certo? Eu somo esses dois. Tá? Então, o FA vai ser 24. Sobre frequência da classe modal é 10 e a amplitude 168 menos 163, 5. Aí eu vou substituir os dados e fazer a matemática necessária. Então, dá um pause na aula, tenta resolver, substituindo os dados, para ver se vocês acertam. E logo a gente daí dá o play aí para a gente dar a continuidade. Então, vamos lá. Substituindo os dados, né? Minha classe mediana é terceira classe, então 173 mais N, número de elementos do meu rol, 50 mais 1 dividido por 2, menos o 24 que eu falei, ó, que é a frequência, né, acumulada anterior, vezes a amplitude dividido por 10, que é a frequência da classe mediana. 50 mais 1 é 51, dividido por 2, 25,5, menos 24 sobre 10 vezes 5. Subtraio, 25,5 menos 24 dá 1,5 sobre 10 vezes 5. Aí aqui eu faço essa matemática aqui, né? Multiplico e depois divido, ou divido e depois multiplico, vai dar 0,75. E somente no final eu vou somar com o 173, chegando em 173,75. Beleza, pessoal? Então, anota a fórmula, acrescenta no formulário aí, que a partir de agora, tá? Moda e mediana, a gente sempre vai estar utilizando essas formulazinhas aí. Na próxima aula, a gente vai fazer uma provinha, tá? Que a próxima aula já é a penúltima aula. E durante essa semana eu já vou postar todas as notas para vocês lá no
no portal lá para vocês terem acesso. Bom, agora nós temos três tabelas aqui, tá? Porém, a letra B, eu não quero que vocês calculem a mediana. Tá? O que vocês vão fazer? Vão calcular a mediana da primeira tabela, somente a mediana, né? A moda a gente já calculou. Então, a mediana dessa e a mediana da letra C. São os dois exercícios que vocês devem estar fazendo hoje. Tá? Finalizando esses exercícios, finalizando o cálculo, tira uma foto deles e me envia. Tá? Até as 10h30. Essa foto vai valer a presença de vocês, tá, pessoal? Então tem um pessoal que me manda, às vezes eu já lanço a presença, o pessoal vai me mandando, eu vou lançando a presença. Cuidem, tá? Porque aí tem gente que me manda as atividades no outro dia, aí fica difícil eu estar alterando lá, né? Então, até as 10h30 vocês têm que estar me mandando esses dois exercícios, tá? Na próxima aula, a gente faz uma revisãozinha de tudo que a gente viu até agora, e na sequência já faz a atividade avaliativa, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode estar me mandando lá, tá? Que eu vou estar mandando vídeo curto, no particular, ou uma explicação. Valeu, pessoal! Um abraço a todos e até a próxima aula. Qualquer dúvida, estou à disposição.